Provérbios no capítulo 12, e eu vou ler só 3 versículos. Eu vou ler aqui na Bíblia para Todos, tá bom? Não sei qual é a versão que você está utilizando, mas eu escolhi a Bíblia para Todos para pregar essa série de mensagens, porque eu acho que a tradução aqui ficou muito mais fácil da gente entender. Então vou ler aqui o versículo 1, o 6 e o 9, diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 12, versículo 1. Aquele que quer aprender gosta que o corrijam, o que detesta a repreensão fica ignorante. Versículo 6. As palavras dos perversos são ciladas mortais, mas a palavra dos justos livra-os da morte. E versículo 9 diz assim: mais vale ser humilde e ter quem o sirva do que ser arrogante e não ter o que comer. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nessa manhã estamos aqui diante da Tua palavra que nos ensina, a Tua palavra que nos exorta, a Tua palavra que nos conforta. E nessa noite, diante dessa herança que o Senhor nos deixou, queremos abrir o nosso coração, o nosso entendimento, os nossos ouvidos espirituais, para que o Senhor possa falar de uma forma clara e que o nosso coração possa acolher as Tuas palavras e tenhamos a disposição mental, a disposição a Deus de vida para mudar aquilo que é necessário, para que possamos sim extrair o melhor dessa vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Uma coisa que eu costumo falar muito lá em casa, quando a gente conversa, nos nossos momentos em família, né, e sempre tem a oportunidade de falar com amigos sobre vida cristã, eu tenho uma convicção muito clara no meu coração. A vida cristã, né, viver a vida cristã de uma forma integral, de uma forma completa, significa o equilíbrio, implica no equilíbrio entre duas dimensões que são vitais na vida cristã, que é a chamada devoção e prática. Existem termos teológicos, né, quando a gente está falando de seminário teológico, né, um professor que falava sempre sobre ortodoxia e ortopraxia, né? Não basta você conhecer, não basta você pregar corretamente, a gente precisa viver aquilo que a gente prega. Então essas duas dimensões da vida cristã, né, quando a gente compreende essas duas dimensões, devoção e prática, a gente consegue então caminhar, viver o cristianismo verdadeiro. Essas são as duas pernas do cristão. Para que o cristão possa caminhar, a gente precisa compreender essas duas dimensões, e sem uma delas, ou quando a gente enfatiza uma delas em detrimento da outra, o nosso cristianismo está mutilado, o nosso cristianismo ele está deficiente. E o que é devoção? Quando eu digo devoção, estou falando sobre o quê? Devoção é o culto em si. Devoção são as disciplinas espirituais, a sua vida de oração, o louvor, né? a sua prática devocional, a leitura da Bíblia em casa, né? Isso faz parte dessa área, né? Dessa parte da vida cristã que é tão importante, né? O conhecimento teológico, aquilo que você conhece das Sagradas Escrituras. Então é importante, para que você possa viver o verdadeiro Evangelho, você tem que primeiro conhecer o Evangelho. Como é que a gente vai viver aquilo que a gente não sabe, não é? Então isso faz parte da devoção. Então a devoção, a nossa vida devocional, é onde o cristianismo começa. Mas e a prática, João? A prática é onde o nosso cristianismo se expressa. Ele se torna evidente, ele se torna visível. E Jesus falou sobre isso tantas vezes, né? A árvore você conhece pelos frutos. E por que é que Jesus usava esse termo, usava essa expressão e batia tanto nessa questão? Porque nos dias de Jesus haviam grupos ortodoxos, pessoas que defendiam a Bíblia, a palavra, as Sagradas Escrituras, procuravam viver o Antigo Testamento ao pé da letra. Mas eles, apesar de conhecerem o Velho Testamento, apesar de conhecerem as Escrituras, eles não viviam como quem conhecesse. Então é por isso que Jesus disse isso algumas vezes: olha, a árvore você conhece pelo fruto, é pela prática, são as nossas obras, não. E aí há uma confusão que algumas pessoas fazem na mente, na cabeça, algumas tradições religiosas, que acham que Jesus estava querendo dizer
que a salvação ela vem pela prática de boas ações, pela prática de boas obras. Não é nada disso. O que Jesus estava querendo dizer é que a transformação que acontece no nosso interior, ela se evidencia na nossa vida prática. Aquele que não é capaz de viver o Evangelho, significa que ele não conhece, ou porque ele não compreendeu as verdades do Evangelho. E sendo assim, João, temos então essas duas dimensões que são importantes, devoção e prática. Qual delas então é a mais importante? Qual dessas duas dimensões é a mais importante? As duas, As duas, obviamente, porque elas são indissociáveis uma da outra, e esse é o segredo da vida cristã. O segredo da vida cristã é a gente conseguir encontrar o equilíbrio entre a devoção e a prática. A devoção sozinha, ela transforma o nosso cristianismo em religiosidade vazia. A gente fica tão preocupado com a exatidão das coisas, Porque existe sim, e aí tem gente que fala assim, há pessoas que eu conheço que dizem assim, eu adoro a Deus da minha maneira. Mas será que Deus recebe todas as adorações? Tem gente que fala assim, todos os caminhos levam a Deus. Será que todos os caminhos levam a Deus? A Bíblia conta histórias de pessoas que quiseram adorar a Deus da sua maneira. E Deus não recebeu aquela adoração. E Deus amoroso como Ele sempre chamava essas pessoas, não é assim que eu gosto de receber, não é assim que eu quero receber a adoração. Eu quero receber a adoração de outra maneira. Mas havia pessoas que não deram ouvidos a isso. E há pessoas assim até hoje. Há pessoas que têm essa dificuldade de compreender que Deus, como um ser pessoal, Ele é uma pessoa, Ele tem gostos também, tem desejos também. Deus tem, Ele gosta de receber a adoração de uma determinada forma, e é por isso que Ele nos deixou as Sagradas Escrituras, para que a gente possa conhecer a sua vontade e viver conforme a sua palavra. Entende isso? É claro que há a necessidade de a gente ter essa preocupação, mas há pessoas que começam a se preocupar tanto com alguns detalhes que se esquecem de coisas que são importantes. Há pessoas que se preocupam tanto com a forma que deixam de lado o conteúdo, E aí eu conheço cristãos, conheço crentes que por enfatizar a devoção sozinhas, estão ali e para elas aquele aspecto da vida cristã é o mais importante. É gente que se preocupa demais com a forma do culto, E aí tem gente que fala assim, não se ora assim, se ora assado, tem que orar de joelho, tem que orar, Então não oro sem camisa, Não ora sem camisa? Que coisa estranha, por quê? Tem gente que tem essas, acha que isso é o que é o mais importante para a vida cristã. Tem gente que se preocupa com a roupa que o irmão usa, que o irmão veste, É claro que a gente, quando é transformado por Deus, a gente tem que ter alguns cuidados, Cuidado com a sensualidade. É óbvio, a sensualidade é condenada pelas Sagradas Escrituras, Então, a sensualidade com o objetivo de gerar desejo nos demais, Esse tipo de sensualidade é condenado. Não que a mulher não possa usar uma maquiagem bonita, O homem possa estar bem vestido, não tem nada a ver. Claro que pode, mas quando a gente usa a sensualidade com esse propósito de gerar algo nas pessoas, nos outros, aí sim tem algo errado com a gente. É um espírito de prostituição. Isso aí é condenado pelas Sagradas Escrituras, gente. Agora, há pessoas que se preocupam com essas nuances, ouvir música do mundo, pode ouvir música do mundo, não pode. Não vou entrar nesse aspecto. Eu ouço. Um dia a gente pode até conversar sobre isso, mas há pessoas que estão tão focadas nessas pequenas coisas que se esquecem de praticar o amor ao próximo, se esquecem de amar o vizinho, se esquecem de amar a esposa, E aí há um problema sério no seu cristianismo. Você está enfatizando um aspecto que talvez não seja o mais importante, mas a gente também não pode esquecer, que a prática sozinha, ela leva a um ativismo que não transforma ninguém. Quando a igreja enfatiza muito esse outro aspecto e deixa de lado a vida devocional da igreja, a igreja se transforma numa ONG.
E uma ONG, ela pode até tirar as pessoas da miséria, pode, tem esse poder, né? E levar as pessoas para uma vida melhor, uma vida mais próspera. Mas e quando terminar a existência aqui, para onde é que essas pessoas vão? Meu Deus! Adiantou fazer do mendigo um empresário, para que quando ele termine a sua vida, ele passe a eternidade no inferno? Não adiantou de nada. Então a igreja, quando ela enfatiza esse aspecto, esquece dos outros, a igreja esquece que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra. Diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, Jesus disse para nós no capítulo 8 de João, do Evangelho de João, no versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. É a palavra quem liberta. E o próprio apóstolo Paulo também disse isso em Romanos capítulo 1, versículo 16, que o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o Evangelho que salva. Então o cristianismo verdadeiro, ele equilibra essas duas dimensões, né? Tem uma frase que eu gosto muito, né, que diz o seguinte, que a verdadeira devoção, ela nos coloca de joelhos aos pés da cruz, para que possamos permanecer em pé diante de todas as circunstâncias. E assim que o cristão, ele entende a vida. Amém. A gente consegue equilibrar essas dinâmicas. E é sobre isso que o livro de Provérbios ele fala. O livro de Provérbios aqui, ele vai então tentar responder para a gente quais são as implicações práticas de servir a Deus. O que significa viver para Deus? Quando você conhece a Deus de verdade, qual é o estilo de vida que a gente leva? Quais são as atitudes de um verdadeiro cristão? E hoje, baseado aqui nesse capítulo 12, e o capítulo 12 de Provérbios é tão rico, a gente pode ficar aqui algumas pregações ainda sobre esse capítulo, porque tem tanta coisa para extrair dele, mas hoje eu não quero amassar muitos irmãos, então eu pensei aqui, desse capítulo que é tão rico, 3 lições para tornar a sua vida melhor, porque na verdade é isso que esse livro está falando para a gente. Como extrair o melhor da vida? Porque quando a gente vive de acordo com a ótica de Deus, com a visão de Deus, Deus ele é autor da vida, então ele tem um manual de instruções, né? Então como é que a gente pode viver da melhor maneira, como é que a gente pode ser feliz de verdade? É sobre isso que o livro de Provérbios está falando, gente. E quais são então as lições que esse capítulo aqui tem para nos ensinar? E a primeira lição que eu aprendo aqui, você quer viver uma vida melhor? Você quer extrair o melhor dessa vida? No versículo 1 ele diz que aquele que quer viver melhor, aquele que quer extrair o melhor da vida, ele quer aprender, ele gosta que o corrijam. O que detesta a repreensão fica ignorante. Então a primeira lição que a gente aprende aqui, e eu volto a bater nessa tecla, porque esse é um tema que é recorrente. Gente, esse versículo ele vai aparecer no livro de Provérbios de várias formas, de várias maneiras, e ele muda as palavras, ele tenta, né, usar outros termos para dizer a mesma coisa, porque isso aqui é fundamental, isso aqui é uma chave fundamental para aquele que quer extrair o melhor da vida. E a primeira lição que a gente aprende aqui é que aquele que realmente quer viver bem, ele aprende a ouvir críticas e não tem medo de admitir os seus erros. É isso que esse versículo quer dizer. Admitir os nossos defeitos, admitir as nossas falhas, admitir os nossos erros, não é sinônimo de fraqueza, muito pelo contrário. É sinônimo de humanidade. Ninguém aqui é perfeito. Você é perfeito? Eu não sou perfeito. Ninguém é perfeito. Mas a gente às vezes tem uma dificuldade tão grande de admitir. A gente sabe, mas a gente tem uma dificuldade de admitir as nossas falhas e as nossas fraquezas, e a gente deixa de crescer enquanto pessoa, deixa de crescer enquanto ser humano. Admitir falhas, reconhecer as nossas fragilidades, é o caminho para a grandeza. Tem gente que pensa que isso é admitir os nossos erros é humilhante, mas eu não vou me humilhar a esse ponto, né? Nossa, você não entendeu o segredo da vida. Você não entendeu que esse é o caminho para o aprendizado. É engrandecedor quando a gente chega a esse ponto da vida. Teve um tempo atrás que eu estava trabalhando numa equipa, né? E, gente, foi um tempo difícil na minha vida, porque
o líder daquela equipa era uma pessoa difícil, era uma pessoa muito complicada, e era uma pessoa extremamente insegura. E insegura por quê? Porque não tinha, ela achava, e ela sabia disso, que não tinha as qualidades, as características para estar naquela posição. Você conhece a chamada síndrome do impostor? Já ouviu falar? Pois, então, a síndrome do impostor é quando alguém está numa posição e ela sabe que não deveria estar ali, né? Ela entende de alguma forma que ela não deveria estar naquela posição. Quando a pessoa sofre da síndrome do impostor, ela acaba por se relacionar com a sua equipa com as suas inseguranças. Ela acha o tempo todo que alguém vai querer tomar o lugar dela, que vai querer derrubar ela, né? E aí ela tem essa dificuldade, essa pessoa tem dificuldade de admitir quando erra, de admitir quando falha. E como é difícil trabalhar numa equipa com alguém assim. Porque todos os erros que essa pessoa comete, ela tenta colocar na conta de alguém. E com isso os projetos não avançam. Isso acontece em tudo, em todas as áreas da vida. Isso acontece. Por que alguns casamentos não dão certo? Por dificuldades de admitir erros, dificuldade de pedir desculpa, dificuldade de falar, olha, me desculpa, eu errei, eu não devia ter agido assim. Às vezes a gente tem essa dificuldade com relação aos nossos filhos. A gente acha que se a gente pedir perdão porque foi rigoroso numa determinada repreensão, eles jamais vão nos respeitar, então a gente precisa ser duro com eles. Gente, quando você erra na medida e pede perdão para o seu filho, você está dando para ele talvez a maior lição de humildade que ele poderia aprender. Você está ensinando para ele que reconhecer falhas não é vergonha nenhuma, mas pelo contrário, é assim que a gente aprende, é assim que a gente cresce. Por que Davi era reconhecido como um homem segundo o coração de Deus? É porque ele era um homem perfeito, João, ele não falhava, ele não cometia erros. Muito pelo contrário, você conhece a história e às vezes algumas pessoas têm dificuldade de entender, né? Você vai ler lá a história dos primeiros reis de Israel, aí você observa a vida de Saul e observa a vida de Davi, aí você fala assim, nossa, mas Saul não cometeu falhas tão graves quanto as falhas de Davi. Por que Deus rejeitou um e escolheu o outro? A diferença é clara. Quando você vai lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 12, ele conta a história, né, de Davi cometeu um pecado terrível. Um dos seus soldados era casado e ele se apaixonou pela mulher de um dos seus soldados. Era um soldado muito comprometido, era um homem que dava e deu a vida pelo seu rei, né? Mas a história diz que um dia, quando os soldados saíram para a batalha, Davi ficou em casa, olhando da janela, viu a esposa desse homem ali tomando banho. Olhou assim, viu ela tomando banho, achou ela linda demais e falou, eu quero essa mulher para mim, traz ela para mim. Mas ela é esposa de Urias, é teu soldado. E ele arranja um plano para matar o cara e ficar com a mulher. Olha só que coisa terrível. Coloca ele lá na frente de batalha para que ele morresse e manda uma mensagem que o próprio Urias leva, entrega para o comandante do exército. Quando o cara lê aquela mensagem, ele deve ter ficado chocado. Meu Deus, o que deu na cabeça de Davi? Mas o comandante, como obediente ao seu rei, deixa o homem na frente de batalha. Quando o negócio estava quente, ele manda o exército retirar para que aquele homem morresse na linha de frente. Olha que coisa horrível. E depois ele vai lá na maior cara de pau e toma a mulher do homem, leva para o palácio e começa a viver com ela. Aí a história diz que o profeta Natan chega até o rei e conta uma parábola, conta uma história de um homem que tinha várias ovelhas e era vizinho de outro que só tinha uma. E ele gostava tanto, amava tanto aquela ovelha, que a ovelha dormia com ele. Ele cuidava daquela ovelha como se fosse da família. E aí conta que esse homem que tinha muitas ovelhas olha para a ovelhinha daquele lá e decide tomar ela para ele. Davi ficou irado. Falou, não, tem que trazer esse homem aqui à minha presença, que ele vai pagar pelo que ele fez. E Natan fala, Davi, esse homem é você. Uau! E aí Davi, sendo rei, diante dessa afronta, ele podia mandar matar o profeta, mas o que a palavra de Deus diz? Que Davi reconhece o seu pecado. Fala, Natan, eu estou me consumindo por isso já faz
Eu não sei como resolver essa situação. Eu pequei contra Deus. E aí Natan olha para ele e fala: e Deus sabe que você está sofrendo por causa disso. Ele perdoou o teu pecado, mas você vai sofrer as consequências por isso. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha essa capacidade maravilhosa que eu e você precisamos desenvolver na nossa vida. Você quer extrair o melhor da vida? Como é que você reage diante das repreensões? Como é que você reage diante da crítica? É isso que o texto está dizendo aqui, que aquele que quer aprender, aquele que quer crescer, aquele que quer se tornar um ser humano melhor, ele gosta de quem o corrige. Ele aceita. Quando alguém vem o corrigir, ele aceita e agradece pela repreensão, pelo conselho, pela palavra. E o trabalho pastoral, o trabalho da igreja, e esse é o trabalho, esse momento aqui da pregação, é quando nós abrimos as Sagradas Escrituras para anunciar o Evangelho, ele bate com a palavra de Deus. Diz, e Jeremias fala sobre isso, que a palavra de Deus é como o martelo que despedaça a pedra. Olha só que coisa forte, que metáfora, que analogia poderosa. O que Jeremias está querendo dizer é que a palavra de Deus tem esse papel de quebrantar o nosso coração empedernido, o nosso coração de pedra, porque essa é a condição daqueles que não conhecem a Deus, estão com o coração endurecido pelos seus pecados. Então vem a palavra e bate nesse coração de pedra, para que ele possa se tornar um coração sensível à vontade de Deus. Esse é o trabalho pastoral, esse é o trabalho da igreja. O trabalho da igreja é confrontar os nossos pecados, nos colocar diante do espelho da palavra, para que, enxergando as nossas imperfeições, nós possamos dizer: Senhor, me ajuda nas minhas fragilidades, me ajuda a ser uma pessoa melhor. Eu quero ser mais parecido contigo, eu quero ser mais parecido com Cristo. Mas todas as vezes em que a palavra é pregada, todas as vezes em que a palavra é ensinada, há pessoas que não gostam, que ficam furiosas e não crescem, e deixam, e saem, e vão procurar um outro lugar. E gente, vou falar, existem algumas igrejas aí dizendo aquilo que você quer ouvir, e tem algumas comunidades que estão cheias de pessoas não salvas, que acham que estão indo para o céu, quando na verdade elas estão totalmente confortáveis à vontade no seu pecado. A gente precisa dar valor a essas comunidades e a essas pessoas que estão ao nosso lado, que não dizem apenas aquilo que a gente deseja ouvir, mas que nos confrontam. É esse tipo de gente que a gente tem que escolher para andar. São pessoas que realmente estão preocupadas com o nosso desenvolvimento pessoal. A gente tem que ter essa disposição de alma, de coração, né? E você quer um conselho, né? E o livro de Provérbios ele vai dar um conselho com relação a isso aqui ainda. Ele vai dizer o seguinte, versículo 15, que o insensato é que pensa que tudo que faz está certo, mas o sábio, ele ouve conselhos. Abra o seu coração para ouvir aquilo que a palavra tem para dizer, mas abra o seu coração também para as sensibilidades, seja mais sensível para as necessidades das pessoas que estão do seu lado, às vezes a sua esposa, às vezes seu marido. Há tanto tempo está tentando te dizer uma coisa, mas não consegue encontrar o caminho, que você é uma pessoa dura, você é uma pessoa difícil, e o relacionamento é difícil por causa disso, né? Então na próxima vez que vocês forem sentar para conversar, escute com o coração, amém? Ouça com o coração, porque aquela pessoa que está do seu lado, ela quer o seu bem. Se está do seu lado é porque te ama, viu alguma coisa especial em você, e se tem alguma insatisfação, senta para resolver esse problema, esse assunto. A segunda lição que o livro de Provérbios aqui no capítulo 12 vai nos ensinar: você quer viver uma vida melhor? Você quer extrair o melhor dessa vida? No versículo 6 ele vai dizer o seguinte, que as palavras dos perversos são ciladas mortais, mas a palavra dos justos livra-os da morte. O segundo conselho que o livro de Provérbios tem para nos ensinar aqui é que antes de falar ou antes de agir, a gente tem que ter a capacidade de refletir. Então vira para a pessoa que está do seu lado, não gosto de fazer isso não, tá bom? Mas vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, pensa bem antes de agir. Fala para ele, reflita, pensa bem,
A gente está perdendo. Nós vivemos num tempo em que a gente está perdendo essa capacidade de reflexão. Hoje é tudo rápido, né? A gente vive num tempo hoje em que parece que a gente está perdendo tempo de estar aqui hoje, gastando 1 hora, 2 horas, porque eu entro lá no meu Facebook, lá no meu Instagram, e vejo que as pessoas estão vivendo de uma forma tão intensa, e eu estou ficando para trás. Eu estou ficando para trás na minha vida profissional. A gente tem essa sensação de que as pessoas estão vivendo intensamente, e a minha vida não é tão boa quanto a delas. Então a gente entra nessa loucura, a gente vive com pressa, a gente perde momentos especiais, momentos importantes, por causa da nossa pressa, e pelo medo às vezes, de perder algumas oportunidades, né? Porque a gente tem algum medo às vezes, surge uma oportunidade, né? E às vezes, ao invés de a gente falar assim, deixa eu pensar sobre esse assunto, a gente acha que tem a necessidade de responder na hora, né? De dar a resposta ou sim ou não naquele momento, e às vezes por uma resposta impensada, por uma decisão mal tomada, nós acabamos abraçando projetos que nós não deveríamos abraçar, e nós sofremos por causa disso. O que o provérbio está dizendo aqui é que o perverso, o insensato, e aqui no versículo 13, fazendo eco aqui desse versículo 6, diz o seguinte, ó: o perverso ele cai na armadilha das suas palavras, o justo consegue livrar-se das dificuldades. Cada um recolhe o fruto daquilo que diz, e a recompensa, e recebe a recompensa daquilo que faz. O que o texto está dizendo para a gente aqui é que palavras impensadas, é isso que ele está dizendo, compromissos assumidos sem reflexão, podem estragar a nossa vida. Grandes empresários, assim, CEOs de grandes empresas, eles têm por hábito usar uma regra, né, que às vezes algumas pessoas não conseguem compreender, mas é a regra do silêncio incômodo. E que regra é essa? A regra que eles costumam usar é quando eles estão diante de uma conferência de imprensa, por exemplo, ou estão dando uma palestra em algum lugar onde é permitido que as pessoas façam perguntas. A regra do silêncio incômodo diz que quando é feita uma pergunta difícil, via de regra, eles gastam de 10 a 20 segundos em silêncio, pensando muito bem naquilo que eles têm que responder, né? E é incômodo, né? Você está ali numa palestra, imagina, eu estou aqui pregando, 10 segundos em silêncio é muito tempo, gente. É uma eternidade. 20 então, né? Imagina, eu faço uma pergunta aqui, fico 20 segundos parado aqui, vocês vão falar assim, que coisa constrangedora. É a regra do silêncio incômodo. Mas por que eles fazem isso? Fazem isso para refletir, escolher as palavras antes de dizer. E se a gente usasse essa regra do silêncio incômodo na nossa vida diária, quanto bem isso não nos faria? Quantas vezes no meio de uma discussão, e já aconteceu isso, no meio de uma discussão lá em casa, e tem gente que olha para... Eu acho engraçado isso, tem gente que olha para mim, para a Fabiana, e fala, eles não brigam, não tem problema. Claro que a gente briga, claro que a gente tem problema, e às vezes a coisa fica séria. Já teve situações, minhas filhas já presenciaram isso, depois eu voltei para casa, né? No meio de uma briga, no meio de uma confusão, a gente acabou alterando a voz, um outro elevando a voz, as filhas dentro de casa, olha só que coisa feia, né? É horrível fazer isso na frente dos filhos, mas isso já aconteceu, não apenas uma, aconteceu algumas vezes, e numa dessas vezes, eu, nervoso, não queria discutir, saí de casa, bati a porta e fui embora, né? Fui para refletir, para esfriar a cabeça. Voltei para casa, as meninas me olhavam assim, e aí até hoje, você vê como é que isso marca a gente. Uma das últimas vezes que a gente estava sentado na mesa, no nosso momento devocional, a gente falando sobre coisas da vida, a Luísa falou, pai, naquele dia, eu achei que você ia separar da mãe, que você ia embora e não ia voltar nunca mais. Eu fui para o quarto orar. Como é que isso marca? Não é? Se a gente usasse a regra do silêncio incômodo, talvez coisas como essa poderiam ser evitadas, não é? Quantas vezes a gente no momento ali, mas já houve situações, e muitas mais, essas já aconteceram no nosso relacionamento, mas houve muito mais vezes
em que no meio de uma situação delicada, a resposta veio aqui na ponta da língua, mas eu pensei assim, se eu disser isso, a coisa vai ficar muito feia, então é melhor não falar nada. E muito mais foram as vezes em que a Fabiane teve que fazer isso. Eu me lembro de muitas vezes em que eu ali, nos meus... Quem luta com depressão, com ansiedade, sabe disso, né? Há momentos em que você não está bem. Você está ali, está quase entrando numa fase difícil, você fica mais mal-humorado, né? E aí já tive situações, e Fabiane, por compreender quantas vezes, né, eu ali nos meus momentos tratei ela mal, desnecessariamente. Você pensa que ela revidou? Muito pelo contrário. Ela compreendeu. E aí, constrangido por essa demonstração de amor, porque o amor constrange, né? Eu tive que pedir perdão. Falei, Fabiana, desculpa. Não era nada com você. Ela falou, eu sei disso. Mas se eu falasse alguma coisa naquela hora, ia piorar a situação, não é? O que Provérbios está dizendo para mim e para você aqui, é que a gente tem que voltar a ter essa capacidade de refletir, de pensar, antes de tomar decisões importantes, antes de falar coisas impensadas. Pense bem antes de assumir um compromisso, pense bem antes de iniciar um projeto, seja ele qual for. A gente está falando aqui que a igreja tem necessidades, não é? Mas tem gente que às vezes há muitas pessoas que vêm por impulso, não é? Se apresentam e depois porque não pensaram bem, não são capazes de levar aquele projeto adiante. Quantas vezes, enquanto pastor, eu tive que lidar com isso? A gente falou assim, pastor, por que a gente não faz aqui um trabalho com casais? Eu falava assim, vamos fazer um trabalho com casais. Eu não consigo. Você me ajuda? Ajudo, pastor, estou do seu lado, porque daí vier. Primeiro jantar de casais, aquele casal não estava lá. Estava sozinho, eu e Fabiane, né, para fazer o trabalho com casais. São pessoas que falam por emoção, por impulso, né? E compromissos assumidos dessa maneira podem prejudicar pessoas e podem prejudicar a sua própria vida, é o que o texto está dizendo aqui. E existe um outro aspecto aqui sobre falar sem pensar, palavras impensadas. No versículo 16 diz que o insensato, ele mostra logo a sua ira, mas o homem, e aí coloco aqui também a mulher, né? O homem, ele diz que está querendo dizer aqui a humanidade, né? O homem e a mulher prudentes encobrem a ofensa, né? É o que eu falei aqui, quantas vezes na hora da raiva a gente fala coisas que às vezes fecham portas para a gente para sempre. Na hora da raiva, lá no seu ambiente profissional, você falou uma coisa que não devia, né? Ao invés de pensar, respirar fundo, falar, vou deixar isso passar, depois eu... Porque às vezes a pessoa disse uma coisa que não era nem por mal, mas a gente estava vivendo um momento, a mulher estava na TPM, né? E é uma fase difícil, aí agiu de forma impensada, o homem estava mal-humorado, mal disposto, foi um dia difícil, brigou com a mulher em casa, levou uma fechada no trânsito, aí chega no trabalho já daquele jeito, e aí a gente explode com o nosso colega de trabalho, coloca tudo a perder, um projeto que era maravilhoso. O insensato é que mostra logo a sua ira. O insensato é que não é capaz de se controlar, que não é capaz de dominar os seus sentimentos, as suas emoções, porque aquele que é controlado pelo Espírito Santo, ele tem aquilo que é chamado domínio próprio, que é essa capacidade de pensar, de refletir antes de agir. Aprenda a controlar as suas palavras, aprenda a controlar a sua impulsividade, e você vai perceber que a vida vai correr melhor. Você vai tomar decisões mais certas, mais sábias, decisões que realmente vão te levar para um bom porto. E a última lição, para a gente fechar aqui a nossa meditação de hoje, no versículo 9, diz aqui que mais vale ser humilde e ter quem o sirva do que ser arrogante e não ter o que comer. Você quer viver melhor? Você quer extrair o melhor dessa vida? Então, não gaste a sua vida tentando impressionar os outros. Seja autêntico, seja quem você é. Amém?
E eu falo isso num tempo em que a gente cada vez mais nós estamos sendo bombardeados por essa necessidade de ser alguma coisa para obter um aplauso, né? Eu estava falando isso ontem a gente estava em casa, na hora do jantar, e aí a Luísa saiu e ela estava querendo publicar uma coisa nas redes sociais. Ela falou assim: esse cara não vou publicar agora, né? Vou deixar para postar isso aqui, para publicar isso amanhã, porque vai ter mais visualização. Aí eu ouvi aquilo, virei para ela e falei assim: por que você publica coisas nas redes sociais? Ah, porque eu gosto. Falei: se é porque você gosta, então tanto faz você publicar agora ou publicar amanhã, ou publicar depois de amanhã. O que importa? Só que a gente vive nesse tempo em que a gente quer ser valorizado, às vezes por alguma coisa que a gente não é. Então a gente cria um personagem. E nas redes sociais é fácil criar um personagem. É fácil ser aquilo que a gente não é. Só que viver, isso não é vida, gente. Aí a gente não consegue compreender depois por que a gente está tão infeliz, por que a gente está tão frustrado, porque nós não estamos sendo fiéis a quem nós somos. Na nova tradução, na linguagem de hoje, tem uma outra versão que eu gosto muito também, a nova tradução na linguagem de hoje, esse versículo ficou traduzido dessa forma, olha só: é melhor ser uma pessoa comum e trabalhar para viver do que bancar o rico e passar fome. Você conhece gente assim? Eu conheço pessoas assim. Eu conheço gente, né? Quantas pessoas eu conheço que estão endividadas, não sabem o que fazer mais para pagar as suas dívidas e se endividaram para mostrar para os outros um padrão de vida que na verdade é irreal. Já estava conversando com uma pessoa que estava falando, né? Não, viu lá, fulano deve estar bem, né? Comprou um iPhone não sei o que, tem um carro não sei o que lá. E eu ouvindo aquela história, e eu pensando comigo: eu conheço fulano, conheço mais do que você conhece fulano pelas redes sociais, eu conheço de andar com ele e sei o quanto ele deve. Eu pensando, né? Claro que eu não vou expor. É um amigo que tem uma dificuldade terrível com isso, com a administração financeira. Parece que é uma pessoa rica, próspera, mas você não sabe quantas noites de sono ele perde pensando como é que ele vai pagar as dívidas que ele tem. Isso é vida, gente. Aí a gente não consegue entender por que a gente é infeliz, porque a gente coloca o nosso objetivo, a nossa expectativa de felicidade em coisas que não têm valor nenhum, são lixo, não vale nada. O que é mais importante? Você ter tempo de qualidade com a sua família, com os seus, com pessoas queridas, com poucos recursos, que às vezes não tem recurso para levar a nossa família para jantar naquele restaurante maravilhoso, mas a gente tem recurso para levar a nossa família para tomar um gelado, né, e andar na praça de mão dada. Coisa maravilhosa, que coisa melhor que isso? Isso é uma dádiva maravilhosa, que a gente precisa aprender a desfrutar. As melhores coisas da vida são de graça, você não paga nada por elas. A gente fica correndo atrás do vento, é o que Eclesiastes diz. Às vezes a gente gasta a nossa vida correndo atrás de coisas que não trazem felicidade. Quantos casamentos eu conheço que estão à beira do divórcio, casais que estão ali, né, estão quase se separando e não pedem ajuda para manter as aparências de que estão bem. Não. O que vão pensar de nós? O que vão achar de nós? O que esse versículo está dizendo aqui para mim e para você é que a gente não tem que gastar a nossa vida tentando manter uma aparência daquilo que a gente não é. Que isso não é forma de viver, isso não é maneira de viver. Quantos cristãos, quantos membros de igreja estão vivendo um cristianismo fracassado, estão vivendo no pecado, mas quando vêm na igreja não conseguem assumir essas necessidades, essas fraquezas, essas fragilidades, porque tem medo daquilo que o irmão vai pensar dele ou dela. Eu, enquanto pastor, já ouvi cada história, em gabinete pastoral, pessoas que às vezes eu sentava ali,
os primeiros gabinetes que eu fiz, eu chegava em casa assim, ó, cara, que louco, jamais imaginava, né? Aí a Fabiana me vinha voltando de casa, o que houve? O que aconteceu? Aí eu poupava ela, né? Não contava essas histórias e tal, mas passado um tempo a gente vai se habituando a ouvir coisas terríveis. E, gente, quantas pessoas eu recebi em gabinete pastoral, e as pessoas vão ganhando confiança, né? Vão ganhando confiança, às vezes, de falar, e às vezes num atendimento, a pessoa, eu preciso falar com você, pastor. Aí na primeira vez, ela não falava tudo, toda a história. Soltava algumas coisas para ver como é que eu ia reagir, né? E eu sempre me policiei para não reagir com uma atitude moralista. Tem gente que age com uma atitude moralista, está ouvindo o outro ali e não consegue se colocar na pele do outro. Eu já recebi em gabinete pastoral pessoas com problemas sérios de pornografia e pessoas envolvidas na obra, pessoas ali, músicos, pessoas que estavam trabalhando e problemas graves, não sabiam como sair daquela situação, né? Aí você imagina eu ouvindo aquela situação, eu não tenho esse problema, então você sai, está expulso da igreja, não. Muitas vezes a pessoa começava a tentar contar a situação e ver como é que ia reagir. Então, sempre me policiei para não adotar uma atitude moralista, né? E à medida em que eu ouvia, as pessoas iam abrindo o coração cada vez mais, e a gente precisa entender que sim, talvez aquele problema não seja um problema que me afete, né? E a gente tem que ter empatia, a gente tem que ter empatia pelos outros, tem que saber se colocar na pele do outro e compreender que aquilo que não me afeta talvez seja um problema grave para o outro. E igreja é lugar disso, é lugar de partilha, é lugar de suporte, é lugar de apoio. Eu queria dizer para você hoje, talvez você tenha uma luta grave aí, tem um problema sério, você está lutando contra isso, não consegue se libertar. Eu queria dizer para você que aqui é o lugar para você colocar esse fardo até os pés da cruz. Tem pessoas aqui que podem te ajudar. Tem pessoas aqui dispostas a ouvir, a te aconselhar, mas há cristãos que estão vivendo uma vida fracassada, não conseguem avançar, não conseguem viver, né, o cristianismo pleno, uma vida abençoada, uma vida de intimidade com Deus, porque tem essa dificuldade de partilhar as suas cargas. Você lembra da história de Naamã, não lembra? Naamã era um comandante do exército sírio, um homem poderoso nas batalhas, mas era um homem leproso, tinha lepra. E qual era o artifício que ele usava para esconder a sua doença? Porque naqueles dias, um homem leproso ele tinha que ser excluído da sociedade. Ele tinha que viver isolado dos outros. O que Naamã fazia para esconder a sua condição? Se vestia todo, né? Imagina um calor em Israel, verão, sai para a guerra, 45, eu estive lá no Médio Oriente, na altura do verão. Gente, pensa num calor terrível. Eu estive lá no ponto lá onde Moisés avistou a terra, né? Fui lá, subi lá no Monte Nebo, e aí, né, dali você tem uma visão maravilhosa de Israel, mas estava um calor, passei mal nesse dia, de tão quente que estava, temperatura terrível. Você imagina, Naamã para esconder, e tem gente que é assim, né? Para esconder as suas fragilidades, vive uma vida miserável. Imagina, né? Naamã ali saindo para batalhar, ele ali desconfortável debaixo daquela armadura, mas ele não podia tirar aquela capa que escondia os seus problemas. Não foi libertador para ele? Quando o profeta falou, vai lá se banhar no rio, tem que tirar a armadura toda, tem que se revelar. E quando ele se revela, ele se lava no rio e ele é curado. Havia necessidade de que ele expusesse para que fosse liberto. Há necessidade, enquanto você guarda esse segredo, é um segredo entre você e Satanás, sabia disso? Satanás está usando isso aí para te aprisionar, para você não avançar na sua vida cristã. O texto está dizendo para a gente aqui que viver de aparências é sufocante, e Deus não quer essa vida para você. Ele quer que você seja liberto. Você quer um conselho final para que você extraia o melhor da vida? Preocupe-se mais com o seu caráter. Preocupe-se mais com aquilo que você é. Preocupe-se mais com o seu caráter do que com a sua reputação. Com aquilo que você realmente
é para os seus, para a sua família, para as pessoas que estão ao seu redor. Preocupe-se mais com o tipo de pessoa que você deseja ser. Não tenta encarnar um personagem para obter o aplauso das pessoas, porque quem se preocupa demais com a sua reputação vira escravo da sua imagem. E imagem não é tudo. Deus, quando olha para você, Ele não está preocupado com a embalagem, está preocupado com o conteúdo. Ele quer transformar o teu coração, Ele quer transformar a sua vida. E se for necessário tirar essa casca, essa capa que você usa para esconder os seus defeitos, é isso que precisa acontecer para que você possa trilhar o caminho da verdadeira vida que Ele tem preparado para você. Amém. Que nesse dia de hoje você possa descobrir que o verdadeiro segredo aqui da felicidade é sermos fiéis a Deus acima de tudo, né? Mas você tem que ser fiel a você também. Amém? Vamos ser felizes, gente? Vamos viver uma vida de verdade? Vamos ficar de pé nessa manhã? Viver sem hipocrisia é viver de verdade. Vamos orar. Feche seus olhos. Diante de tudo aquilo que você ouviu aqui nessa manhã, os conselhos que você recebeu da palavra do Senhor, você precisa agora fazer a sua oração pessoal. Então fale com Deus. Senhor Jesus, Tu és o autor da vida. Eu tenho certeza que o Senhor não deseja que vivamos de forma miserável. Esse não foi o Teu plano, não é o Teu projeto, nunca foi. O Teu plano, o Teu projeto, o Teu desejo para nós é que vivamos contigo na eternidade. Esse é o ponto pacífico, esse é o ponto central de tudo isso que nós fazemos aqui nesse lugar. Nós fomos criados para viver contigo para sempre. Mas o pecado nos afastou de Ti, e o pecado tem nos afastado da Tua presença diariamente. O pecado que não é confessado, a vida que não é vivida diante da Tua presença. Por isso, nessa manhã, e eu sei que o Senhor tem planos a nosso respeito, planos de paz, planos de uma vida abençoada. Então eu te peço nessa manhã que o Senhor nos ajude a encontrar esse caminho, e que nós possamos viver à luz da Tua palavra, Senhor. Que possamos compreender a Tua vontade, e não apenas compreendê-la intelectualmente, mas que possamos decidir nessa manhã viver diferente, fazer diferente, amar de verdade. Que o Senhor possa, ó Deus, habitar na nossa vida, que o Senhor possa habitar no nosso coração, e que essa vida vivida em plenitude em Cristo Jesus possa realmente transformar cada aspecto, nosso casamento, a nossa vida ministerial, a nossa vida profissional, que possamos extrair alegria, felicidade de tudo aquilo que fazemos, porque fazemos para Ti. E quando vivemos para Ti, nós conseguimos então encontrar o verdadeiro sentido de tudo aquilo que fazemos aqui na terra. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, e que o Senhor possa nos levar hoje a viver diante da Tua presença. Que tenhamos um domingo abençoado, que tenhamos um dia na Tua presença, e que tenhamos uma semana frutífera para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Você pode aplaudir bem forte o Senhor? Aplauda Ele. Sua graça